Disciplina do pensamento. Nesse texto aqui, nessa leitura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, ali tem uma explicação bastante clara, né, bastante didática de como se dá, como é que se estabelece uma comunicação entre o encarnado e um desencarnado, ou entre dois desencarnados, enfim, através do pensamento. Então, a prece nada mais é do que um impulso do pensamento, que nos conecta a algo. Certo? Ok? Até pouco tempo atrás, e hoje ainda a gente encontra muita gente que não acredita nisso. Lá vem aquela conversa de novo de energia, né? A gente escuta isso aí, né? E não precisa derrubar a parede aí, Dora. Espera a gente sair primeiro. A gente escuta isso, né? Isso aí é bobagem, isso aí não existe. Bom, tinha muita gente que não acreditava, por exemplo, que pudesse existir energia elétrica, né? E, no entanto, a gente também não vê a energia elétrica hoje, né? Mas ninguém duvida que ela existe. A gente percebe os efeitos, sabe do que ela é capaz, mas também não vê. Ondas de rádio é energia, são ondas que estão transpassando nós aqui. Alguém vê? Alguém vê onda de rádio aí? É uma mediunidade especial. Se alguém vê aí, já vão comunicar. Já não são mais 60 aí, 9 são 70 tipos de mediunidade. Então. Mas não dá para ver, mas ninguém duvida que exista. Certo? Só que as ondas de rádio se propagam aqui pelo ar, assim como o som também. O que a espiritualidade nos traz, já desde quando foi codificado, desde quando Allan Kardec nos mostrou a codificação, é que existe um outro elemento que chama-se fluido vital, ou fluido universal, fluido cósmico universal, e tem uma série de outras nomenclaturas, no qual uma substância na qual todos nós estamos mergulhados, e é a primeira substância. A partir dela, todas as outras são formadas, pela variação de frequência, enfim, pelas inúmeras combinações. Quer ver? Eu vou ler aqui um trechinho do livro A Gênese, que é um dos livros da codificação, feito por Allan Kardec. Na verdade, esse trechinho está num outro livro aqui, já vamos comentar. O Allan Kardec, em poucas linhas, ele explica o seguinte, olha só. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos aqui, sinônimo de energia, tá, gente? Eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Então, quando a gente está desencarnado, ou nós mesmos encarnados, mas através do pensamento nós estamos emanando ondas, que podem ser curtas, podem ser médias, podem ser longas, de baixa frequência, de alta frequência, conforme a natureza do que criou essa onda. O que cria essas ondas que se propagam por esse fluido cósmico, universal? O ar seria apenas uma maneira de a gente entender, né? Mas mesmo se no vácuo existe o fluido cósmico universal. O que cria essas ondas é o pensamento. E o pensamento é impulsionado pela vontade. Então, conforme a minha maior ou menor vontade, e conforme o tipo de pensamento, se são pensamentos ruins ou pensamentos bons, sintonizados com amor ou sintonizados com ódio, ou pensamentos que pensam... pensamento que pensa é boa, né? Mas pensamentos voltados para o progresso, ou pensamentos voltados para o atraso, vão provocar efeitos diferentes, tipos de ondas diferentes, duração diferente. Né? E aí, aliado a isso, vem uma questão muito importante que é a disciplina, insistência. Nós só conseguimos construir alguma coisa
Sempre, qualquer construção na nossa vida, seja na questão da saúde, seja nos relacionamentos, seja na questão profissional, qualquer coisa que eu vá fazer na minha vida, começa pelo pensar. E ela vai se materializar conforme a minha insistência, minha disciplina naquele tipo de pensamento. Certo? Por quê? O que acontece muitas vezes? Então, já indo por esse caminho da insistência. Um exemplo, até já comentamos aqui. Não é uma ida a cada 6 meses no dentista que vai me salvar de perder meus dentes, por exemplo, salvar os meus dentes. É eu escovando por 2 minutinhos, 2 ou 3 vezes por dia, diariamente. Certo? Aparentemente, escovou, olha, não fez efeito nenhum. Mas ao longo do tempo, é isso que vai te proteger. Certo? Um outro exemplo. Eu quero, sei lá, entrar em forma. Então adianta eu ir ficar 9 horas numa academia, vou chegar em casa, vou olhar na frente do espelho, o que eu vi? Absolutamente nada, nenhum efeito. Certo? Porém, se eu fizer isso diariamente, durante 20 minutos, também não vai acontecer nada. Né? Passa 1 mês ou 2, olha no espelho, nada. Mas dali 1 ano, a coisa já muda de figura. Então, o que acontece? É a insistência, não são os eventos que fazem diferença, é a insistência, é a minha consistência no pensar direcionado, com estratégia, né? Com fé, isso que é a fé raciocinada, né? É ter certeza de que vai acontecer e trabalhar naquele sentido, que vai fazer com que as coisas aconteçam. Ninguém, por exemplo, alguém aqui que tem uma vida conjugal, né? Não importa se é hétero ou homossexual, que vive com alguém. Alguém sabe dizer o dia exato que passou a amar aquela pessoa? Não dá para dizer o dia exato, né? Ou dá para dizer em que escala? De 0 a 10 eu estou no 7,65. Tem escala para isso? Já começa que não tem, né? Mas por que não dá para fazer isso? Porque isso é um processo. Não existe um dia certo, pronto. A partir daqui eu passei a amar aquela pessoa e pronto. Não. É um processo. É uma construção que é feita, nesse caso, por 2 pessoas, né, que vão criando esse vínculo, baseado em coisas que aparentemente não fazem diferença nenhuma. Como, por exemplo, vou acordar de manhã, antes de eu olhar ou conferir o celular, eu vou dar bom dia. Né? Ou então a outra pessoa chegou após um dia ruim e eu cheguei em casa após um dia maravilhoso, louco para contar o que de extraordinário aconteceu no meu dia, mas eu percebi que não está bem, então eu vou ouvir. Contar, porque precisa desabafar e tal, e eu seguro aquela coisa maravilhosa que aconteceu, né? Para não ofender, para não machucar, para não fazer com que a pessoa se sinta mal porque o dela não foi bom naquele dia. Essas pequenas coisas no dia a dia não fazem diferença num dia, mas é uma construção. Então, a insistência do pensamento, a persistência e a disciplina fazem a diferença. Irmãos, por exemplo, os irmãos têm um amor maluco, né? Irmão pode brigar com o irmão, né? Mas Deus o livre se alguém brigar com o irmão meu, não é assim? Aí vai ter que se ver comigo, não é assim? E, no entanto, os irmãos brigam entre si, mas o amor não acaba. Dali a pouco já estão brincando, se for criança, né? Mas está tudo bem de novo. Salvo algumas exceções, eu sei. Mas é assim, não é? Eu posso brigar com meu irmão, mas ninguém mais pode. Eu posso xingar. Se alguém xingar, peraí. Né? Mas a mesma coisa serve ali para a academia. Eu quero fazer uma dieta, eu posso comer um bolo de chocolate hoje, mas o que importa, eu posso ter deslizes sim, mas o que importa é a minha consistência. Não é entre Natal e Ano Novo que está o problema, né? É entre o Ano Novo e o Natal, né? Que faz a diferença. Então não são eventos, são insistências. E é o que a espiritualidade nos chama a atenção. Então nós precisamos, antes de mais nada, cuidar do pensamento.
porque é o nascedor de tudo. Através do pensamento, eu posso provocar grandes efeitos na minha própria vida, no meu perispírito, certo? O meu perispírito, só para a gente unificar aqui o pensamento, né? A compreensão, nós temos o corpo físico, nós temos o espírito, que somos nós mesmos, né? Nós somos o espírito, é o princípio inteligente. Mas para haver essa comunicação entre o espírito e o corpo físico, preciso de um transformador aí, certo? Quando eu vou abrir um portão de casa, eu aciono um aparelhinho eletrônico, que é o controle remoto, que funciona com quantos volts ali? Quantos volts tem? 1,5? 9? Essa pilinha de relógio, aquele que funciona com a pilinha de relógio, acho que é 1,5, né? Uma corrente baixíssima, né? Aí eu aciono, lá já acionou um relé, já com uma voltagem um pouquinho maior, por sua vez ligou o motor elétrico, já com 220 volts, que por sua vez acionou um portão mecânico, arrastando. Né? Do mais sutil para o mais denso. Mais ou menos isso. Nós somos a pilinha de 1,5 volt aqui. Que para mexer isso tudo aqui, inclusive o nosso cérebro, nós precisamos de um transformador, de um veículo transformador, dessa energia mais sutil para mais densa, que chama-se perispírito. O perispírito é aquilo, por exemplo, que os médiuns enxergam quando... eu vi o espírito, eu vi o perispírito de alguém. Certo? É uma substância semimaterial que dá esse formato. Pois bem, acontece que essa camada envoltória, esse modelo organizador biológico, o perispírito, como queiram chamar, ele fica impregnado de... Ou ele fica luminoso, ou ele fica impregnado com manchas, conforme a nossa maneira de pensar. Quando eu penso em ódio, rancor, mágoa, ressentimento, desejo de vingança, ciúme excessivo, tudo isso vão causando manchas no meu perispírito. E aí que está o problema. Ele não sai sozinho, essas manchas não saem sozinhas. Elas saem por onde? Elas saem pelo corpo físico. Quando a gente tem alguma doença no corpo físico, a gente está purgando essas manchas que a gente tem no perispírito. Certo? Então doença é ruim? Não, doença é um processo. É um processo de limpeza. O problema é que eu passei por um problema de saúde, limpei aquelas manchas que eu tinha. Só que se eu continuar criando mais, eu vou continuar tendo mais e mais problemas. Então, doença é um processo apenas, é um processo de depuração do perispírito. Então, e é exatamente por isso que a espiritualidade nos chama atenção. Cuida com o pensar, porque é o pensar que produz saúde ou que produz doença. Então, de acordo com o tipo do meu pensamento, eu posso produzir felicidade na minha vida ou tristeza. Eu posso criar prosperidade na minha vida ou miséria, conforme o tipo de pensar. A maneira de pensar, no coletivo, por exemplo, pode servir aqui também de exemplo, provoca efeitos gigantescos. Quer ver só? Alguém lembra, na Copa do Mundo, dos japoneses assistindo os jogos nos estádios aqui no Brasil? Quando acabavam os jogos, eles recolhiam todo e qualquer lixo que tinha na área deles. Todo e qualquer lixo. E, no entanto, se você for andar no Japão, na cidade de Tóquio especificamente, com mais de 13 milhões de habitantes, não vai encontrar lixo na rua. Aí alguém pode dizer assim, tudo bem, então deve ter uma lixeira a cada 5 metros, né? Não tem lixeira. O que é isso? Uma cultura que se criou pela insistência naquela maneira de pensar. Eu não preciso limpar se eu não sujar. Um exemplo bobo, né? Parece bobo. Mas olha onde está o Japão, né? E olha onde nós estamos, por exemplo. E foi destruído, né? Na Segunda Guerra Mundial. Em pouquinho tempo eles reconstruíram tudo aquilo lá, muito melhor do que estava antes. Se eu não me engano, é na Suíça, nas estações de trem urbano, tem uma catraca que é para quem não tem dinheiro, ou não trouxe dinheiro, ou está sem dinheiro, sem cartão, sem nada para pagar. Catraca, passa pela catraca, não precisa pagar. Uma boa ideia para implantar aqui no Brasil. Se quiser falir as empresas de trem, é isso aí, né? Vai todo mundo passar para daqui, não precisa. E, no entanto, alguém perguntou, eu não me lembro agora, eu tentei lembrar disso, não sei se foi num programa de televisão, onde foi, que aí as pessoas perguntaram, mas como? Por que não passa todo mundo por ali, então? Já que está ali, é livre, né? Não precisa pagar.
Aí a pessoa assim, mas por que alguém faria isso? Ela nem entendeu a pergunta. Nem entendeu. No Japão também, isso eu também foi numa entrevista. Tinha um grupo de professores que estavam fazendo uma viagem de pesquisa no Japão e tal, e aí eles pegaram um trem em Tóquio e iam para outra cidade e tal. Quando desceram lá, no destino, o trem lá é muito pontual, daqui a pouco o trem já saiu, e uma mulher se deu conta que tinha esquecido a bolsa dentro do trem. Ficou desesperada. A bolsa dentro do trem. Procuraram imediatamente um funcionário da estação, e ele calmamente disse assim, não se preocupem, porque a próxima estação é o final da linha. Logo em tantos minutos ele vai voltar esse trem. Então, tudo bem, mas a minha bolsa está lá dentro. Ele disse, não se preocupa, eu já avisei, ele vai voltar, e a senhora entra e pega a bolsa. Disse, não, mas alguém pode pegar a minha bolsa? E aí ele ficou assim, mas por que alguém faria isso? Se a bolsa é sua, não é dele. Entende? Então, para ele aquilo era um absurdo muito grande, porque é outro jeito de pensar. É outra maneira de pensar, que produz efeitos ao longo prazo, esses que a gente vê, né? Nós citamos aqui outro dia, se eu chegar um exemplo bobo, né, gente? Mas vamos pegar dois países com a mesma idade, então, né? Estados Unidos e Brasil. Eles têm a mesma idade. Brasil um pouquinho mais velho, mas vamos desconsiderar isso aí. Se eu chegar numa pizzaria aqui no Brasil e peço um determinado sabor lá, e digo para o garçom assim, só que eu quero sem cebola, ok? Ok. Aí o garçom chega, põe a pizza na mesa, a pizza veio com cebola. Aí eu chamo o garçom diz, olha, eu pedi sem cebola e veio com cebola. O senhor pediu com cebola. Já começa por aí, né? A desconfiança, não falei a verdade. Aí eu explico, não, olha, é que eu sou alérgico à cebola, eu não poderia ter pedido porque eu sufoco, vou parar no hospital, um exagero. Aí, tá bom. Aí leva de volta. Ao invés de trazer uma outra, ele traz a mesma, só que sem a cebola. Ou seja, o sabor ficou ali, né? E ela está fria. Está aí. Se eu chegar, não precisa ser num restaurante, numa barraquinha, numa porta virada para a rua, lá nos Estados Unidos, para comprar uma fatia de pizza, que compro no balcão e saio andando pela rua, e eu pedi, a pessoa entregar, e eu disse, não, eu não pedi essa, eu pedi a outra, imediatamente ela vai para o lixo, ele tira outra, o sabor que eu acabei de falar, sem contestar, e ainda é capaz de colocar alguma coisa aqui para me agradar pedindo desculpas. Ou um refrigerante extra, ou qualquer coisa ali, como quem diz assim, que o senhor falou está falado. O que é isso? Uma diferença grande de encarar. Para ele, o mais caro é ter o cliente no seu estabelecimento. Aqui, vou ter que botar fora aquele ingrediente ali e tal, que não custou quase nada. O caro é ter. É pecado, né? Pecado, gente, vou botar a pizza fora. Pecado é depois perder a clientela toda, ter que fechar as portas e demitir um monte de gente. Muito pior, não é isso? A visão de desperdício nossa é distorcida muitas vezes, né? Então, o que eu digo é que o jeito de pensar, ao longo do tempo, promove mudanças sérias na nossa vida e no coletivo também. Então, olha, por exemplo, a diferença. 2 países com a mesma idade. Olha a diferença. Não estou aqui julgando valores, nem nada disso. Olha o país como estrutura, um e outro. A diferença é brutal. Brutal. Então, na nossa vida, a grande diferença está na disciplina do pensar. Às vezes, a gente se deixa tomar, por exemplo, pela questão do reclamar. As pessoas reclamam e nem se dão conta, isso vira um hábito. E é um hábito que nos apaga, nos coloca para baixo. Eu começo a diminuir cada vez que eu reclamo. Porque eu começo a olhar para o lado ruim das coisas. Né? Nossa, hoje deu um dia mais fresquinho e tal. Ui, que frio. Amanhã dá um calorão. Nossa, que calor insuportável. Choveu, meu Deus, que tempo, mas não sei o quê. Aí está seco, reclama de tudo. Parece inofensível? Não, não é inofensivo. É isso que a gente chama atenção aqui. Isso não é, por mais que pareça, não é inofensivo. É o hábito de reclamar que nos apaga, vai tirando o brilho, vai tirando a nossa certeza de que as coisas podem melhorar, né? Tem pessoas que têm essa capacidade de enxergar sempre só o lado negativo. Tanto é que a gente não quer nem estar perto. Não é verdade?
Tem estudos aí que dizem, aí não sei, tá? Mas aí tirem as suas conclusões, que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais se relaciona. Portanto, eu tenho que cuidar com o que eu penso e tenho que cuidar com quem eu me relaciono também. Ah, mas então vai se isolar? Não, não. Esteja com eles, mas não seja um deles. Né? Falamos isso ainda hoje no trabalho. Não é para se isolar. Ah, porque o fulano age mal, então eu não posso nem chegar perto. É outra coisa. Esteja com eles, mas não sejam deles. Agora, daí a dar crédito para a reclamação, dar crédito para as pessoas negativas que querem empurrar para baixo, querem enxergar como tudo indo para o buraco, aí tem uma grande diferença. A gente tem que fechar os ouvidos mesmo, literalmente, para esse tipo de coisa, para esse tipo de pensamento, para esse tipo de olhar. Hoje, como a gente falou aqui no começo, muita gente não acredita, né, ainda nessa questão do pensamento, mas a ciência tradicional já está comprovando isso aos milhares de testes e pesquisas por aí. Eu vou citar aqui um exemplo. Um biólogo americano chamado Bruce Lipton, ele é muito famoso por ser um dos pesquisadores mais respeitados a respeito de células-tronco no mundo. E ele escreveu um livro há uns anos atrás, chama-se A Biologia da Crença. E ele mostra como que existe uma comunicação à distância, sem que haja nenhum meio de transporte, a não ser esse que a gente falou no começo aqui, que nós chamamos de fluido cósmico, certo? Vou resumir aqui muito rapidamente como é que foi a pesquisa, vocês já vão entender. Numa delas, foi pego uma amostra do DNA, ou seja, DNA é aquele código genético em forma de espiral, de molinha, né, que está no centro da célula de cada um de nós, de cada célula, onde tem ali todo o material genético, todas as características nossas estão contidas ali naquele código. Então, eles cortavam um pedaço, não sei como, desse código genético, desse DNA, colocavam numa substância eletrolítica e colocavam a quilômetros de distância do doador. O doador era submetido a experimentar sensações de alegria, de felicidade, sempre induzindo a coisas boas. Aí, o DNA dele mesmo, que estava lá mergulhado naquela solução, a quilômetros de distância, reagia a essas sensações. Quando ele ficava feliz aqui, o DNA se expandia. Quando ele era submetido a situações tristes, cenas tristes, ou passando raiva e tudo, ele se encolhia e até rompia algumas importantes ligações químicas. Depois, voltava a ter uma sensação feliz, ele chegava ao ponto de recompor ligações químicas que tinham sido rompidas. Isso nós estamos falando a quilômetros de distância. Então, isso comprova, hoje, cientificamente, que não é o ar que faz a ligação, essa ligação existe ao infinito. Certo? Comprova a presença desse fluido. Né? Hoje, tem muitos físicos que chamam bóson de Higgins, enfim, tem os termos mais variados aí, mas não importa. O que importa é que existe um elemento inicial e que serve, todos nós estamos mergulhados, e serve de comunicação. Então, quando eu penso, eu automaticamente aciono, emito ondas que viajam por esse fluido, certo? E que vão chegar a alguém. Então, por exemplo, eu posso simplesmente emitir ruídos ou eu posso fazer música, por exemplo. A música não é apenas o som se propagando. O que tem numa música? Além simplesmente do som. Ela tem ali, ela vai evocar, ou ela vai despertar em nós algum tipo de sentimento. Não é assim? Tem músicas que a gente ouve e a gente lembra logo de uma coisa boa lá do passado. Né? Não tem música que a gente, em algum momento, não está bem, de repente ouve aquela música, instantaneamente a gente muda o nosso astral. Alguém já experimentou isso? Não é assim? Então, o que ela está levando? Além do som se propagando ali, ela está levando mais uma carga sentimental, emocional ali, que o artista, quando compôs a letra, e o outro, quando compôs a música, quiseram realmente fazer aquilo ali, e conseguiram.
Então, quando a gente faz uma prece, dependendo da intenção que a gente tem e da intensidade do nosso pensamento, é como se a gente estivesse produzindo uma música, que vai produzir algum efeito lá, ou não. Se for uma prece mecânica, eu não vou produzir nada. Se é uma prece carregada de sentimento e de vontade, ela vai produzir algum efeito. Olha aqui, ó. Só para um exemplo prático disso que eu estou falando. Opa, só um minutinho que desligou o nosso som aqui. Vamos ver. Deu. Vou botar um trechinho, tá, gente? Todo mundo já conhece essa música aí? Então, vamos falar um pouquinho de alguma coisa que ela diz. Dois minutinhos só. Devagar, porque já tive pressa e andas de sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levanto a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer. Deixa eu tocar mais um pouquinho. Essa música, gente, olha só, tem uma curiosidade sobre ela. É uma música... não é uma música qualquer, né? Todo mundo já conhece? Todo mundo já tinha ouvido falar, né? É uma música bastante famosa do Almir Sater e o Renato Teixeira. E eles contam, inclusive, o Almir Sater... Quem contou isso, eu vi num programa, mas no domingo, lá em Blumenau, a gente colocou essa música e uma senhora veio falar depois da palestra que ela era vizinha do Almir Sater e do Renato Teixeira. Não sei se é no Mato Grosso, o que era, ela contou. Então, assim, ele saiu, foi jantar na casa do Renato Teixeira e, de repente, tinha um violão faltando uma corda lá, que era do filho, que era criança ainda, tal. De repente, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Em pouco mais de um minuto, os dois criaram essa música. E largaram tudo ali e foram jantar. E ele esqueceu. Quando ele chegou em casa de volta, aí ele assim, daí como é que foi lá? Assim, foi legal. Até fizemos uma música. Eu e o Renato. Ele disse, canta pra gente. A família dele falou, né? Alguém da família. Aí ele cantou a música e eles ficaram, meu Deus, mas essa foi uma das músicas mais bonitas que você já fez. Ele disse, Nisso tocou o telefone. Era uma artista famosa que ele não conhecia, só conhecia pelo trabalho dela, Maria Bethânia. Aqui é Maria Bethânia e tal. Tu não tens uma música para mim? Né? É comum nesse meio artístico e tal, embora os dois nunca tivessem conversado. Ele disse, Bethânia, tu me desculpa, eu não tenho nem para mim suficiente gravar, né? Tem pouca música e tal. Coincidentemente, acabamos de fazer uma. Ele disse, canta para mim no telefone. Aí ele cantou a música. Essa música tem que ser minha. E ela, então, acho que gravou essa música também.
Mas a música, tem uma letra de uma maturidade muito grande, né? Ela fala aqui, tem trechos aqui, por exemplo, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir e é preciso a chuva para florir. Aquilo que se reclama, né? Mas é necessário, né? É necessário para que a vida floresça, né? Então, e para poder sorrir, eu preciso ter paz. E para poder pulsar coisas boas, eu preciso aprender a amar. E assim vai, ela segue. Vale a pena, para vocês ouvirem de novo, prestar atenção nessa letra, que ela diz um monte de coisa, né? Já começa, né? Ando devagar porque já tive pressa, né? Ou seja, eu já entendi que não é assim, não é conforme o meu ritmo, né? As coisas têm um ritmo para acontecer, né? Ou trago esse sorriso porque já chorei demais. Então, já aprendi que tudo vai se resolver. Então, é uma música que traz nela, além de um som agradável, ela traz uma mensagem boa. Por quê? E aí, eles dizem, numa entrevista, eles dizem o seguinte, essa música, eu não tenho capacidade, o Almir Sater falando, para fazer uma música dessa em tão pouco tempo. Essa música foi psicografada, ele fala. Não sei se ele é médium ou não, mas ele falou isso, com todas essas palavras. Essa música foi psicografada. E ela veio assim, instantaneamente, ele disse. Então, a beleza está aí, nessas mensagens que trazem algo de bom, que nos inspiram coisas boas, que mudam o nosso padrão mental, muda a nossa maneira de pensar. Então, se a gente não consegue mudar a nossa maneira de pensar por si só, a gente precisa se cercar dessas coisas, desses instrumentos, desses mecanismos, seja um filme inspirador, não um filme de terror, que vai dormir e tem pesadelo depois. Filmes que inspiram. Nada contra assistir filme de terror, mas eu preciso me inspirar em bons exemplos. Eu preciso ouvir músicas boas. Não é o bonde do Tigrão que vai me inspirar a fazer alguma coisa boa, gente. Né? Deixa ele ganhar o dinheiro dele lá, mas não traz nada de bom para mim. Eu preciso saber onde é que eu ligo as minhas antenas, qual é a rádio que eu sintonizo. E a espiritualidade chama atenção o tempo todo. Sintoniza em coisa boa, liga na rádio Caridade, que é a rádio do amor, que aí você também vai ser ajudado. Se eu ligo lá na Caridade FM, querendo ajudar alguém, alguém vai me ajudar, porque eu vou estar em condições de ajudar alguém, mas vou estar também precisando de ajuda. Eu sintonizei naquela rádio, ela vai tocar isso. Ao passo que eu posso ligar na FM do egoísmo, né? O que acontece? Nada. Tu vai ficar sozinho ali. Questão de sintonia. O que eu quero? Então, dependendo do que eu quero, eu preciso cuidar do que eu faço com o pensamento. Certo? Tem finalizando aqui, gente, tem uma médica portuguesa que já desencarnou há muitos anos, e agora, dia 29 de março, ela mandou uma psicografia pelo médium José Fernando, lá em Portugal. E ela diz o seguinte, tá, para a gente fechar esse assunto aqui. Vontade de se curar. Ela foi uma das primeiras médicas de Portugal. Só tinham 5 ou 6 médicas lá, ela era uma dessas. Depois, inclusive, ela fundou um centro de amparo lá, muito grande lá, e acabou largando a medicina para se dedicar ao espiritismo, inclusive. Vontade de se curar. De todos os matizes, um dos piores encontra-se na falta de vontade e na condição interna de cada espírito, pois que o seu mundo íntimo fala mais alto, entre aspas, não me apetece mudar. Então, vidas e vidas terrenas vão-se numa gangorra de vai e vem. Ora, quando vivi aqui em Portugal, nos anos 1930, a medicina era muito difícil. Hoje está muito mais evoluída, mas aos espíritos ainda lhes falta a vontade de se curar, de melhorar o seu mundo íntimo, de saldar as dívidas contraídas sem precisar perder a saúde. Sim, isso é possível, claro, mas falta-lhes a vontade. Por vezes, essa vontade está apenas nos lábios e, em consequência, nada melhora. A reclamação torna-se um queixume costumeiro que passa a fazer parte do dia a dia, impregnando no organismo uma corrente de mal-estar, desânimo e entrega-se à própria sorte, de modo que se esvai o vigor espiritual e a fé passa bem distante da vontade.
A vontade de se curar foi-se. Tu buscas a vontade interior e a centelha divina dentro da tua imensidão de possibilidades oferecidas para o teu crescimento. Não desperdices, pois, esta oportunidade que agora tens na presente vida. A medicina avançou, mas a vontade continua a vacilar. Cura-te primeiro no teu espírito, depois nas tuas células e, consequentemente, na tua saúde. Da médica de sempre e de todos, Amélia Cardia. Então, mais um conselho, né, gente? A gente ouve o tempo todo, lê o tempo todo, mas muitas vezes a gente não se dá conta da importância de cuidar do pensar. Quando a gente cuida do pensamento, a gente cuida do que está aqui dentro. A gente começa, então, a fazer essa reforma. Reformar é pensar direito. A reforma passa necessariamente por pensar direito. Eliminar o que não presta. Quando vier um pensamento ruim, elimina na hora. Tira esse pensamento da frente. Quis reclamar? Corta. Vai cortando aos poucos. Isso é um processo. Não se consegue do dia para a noite, mas eu posso dar um passo de cada vez e ir progredindo dia a dia. Dia a dia. Lembra da insistência? Consistência? É isso que vai fazer diferença lá no final. Ok? Então, vamos lá, gente. Vamos pensar direito. Tá bom, gente? Fica aí a dica. Obrigado.